Hoje eu vim te responder uma pergunta. E o CRM da Como é bom? É, eu posso te garantir que ele é totalmente viável. Por quê? Eu trabalho com vários tipos de CRM há alguns anos, como o nosso querido GHL, que virou uma febre do ano passado para cá. Só que as automações complexas da GHL, elas não são iguais aqui no Como não é também em outros, a Workstation ou outros como Cowbell e outras automações de CRM, cada um tem a sua particularidade, ou seja, cada um serve para um propósito. O CRM da Como, eu acabo indicando ele por quê? Porque a gente tem uma variedade de gamas que são supridas, desde o funil comercial, financeiro e o relacionamento, que é o famoso follow-up. Tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês o sistema hoje. Eu estou no menu anterior, o menu clássico. Agora, eles têm um novo menu de utilização, né? Quando você faz o cadastro no sistema, você vai vir com outro tipo de menu, ó. Vou vir aqui e mudar para vocês darem uma olhada. Você vai conhecer esse novo menu aqui. Então, quando você faz o cadastro na Como, ele vem assim agora branco. Ele perdeu aquela ID visual dele de azul aqui no canto vertical, tá bom? Então, aqui você pode alterar o tipo de tema, né? E o menu. Eu vou utilizar o clássico hoje para fazer esse review, né? Essas informações, passar essas informações para vocês. Então, vamos lá. Aqui no CRM da Como, no início, você tem algumas informações do sistema que ele vai te passar, ou seja, de quantos dias você tem, né, na sua visão geral de área de trabalho, e também para você verificar alguns menus e contratar um especialista, tá bom? Então, aqui no início, você tem informação das suas boas-vindas. Menus que você pode utilizar aqui são os tutoriais e o faturamento, que já vai direto, tá? Para você realizar a compra ou acompanhar quantos dias restantes faltam, tá certo? Aqui você pode fazer uma demo com a equipe, porque existe o suporte interno da Como e existe o especialista. A Como não vai fazer a implementação que eu faça para você. Não vai criar o seu funil, fazer automações complexas, fazer um mapa mental, fazer tutorial, fazer, no caso, os treinamentos. Não, isso eles não vão fazer. Quem vai fazer isso por eles, no caso, sou eu por você, tá bom? Então, esse, no caso, é a questão da como. Você vai precisar de um especialista, de um parceiro aí, como eu, para realizar essa construção. Tem como você utilizar isso de uma forma mais simples? Olha, eu quero ter o como aqui e eu só vou utilizar para o meu funil comercial, para eu começar. Você consegue se virar? Isso é interessante do como você consegue. Se você tiver um bom tempo e uma facilidade com tecnologia, você vai aprender o essencial, que é uma distribuição de leads, que a gente usa o Round Robin. Você vai conseguir fazer uma mensagem de boas-vindas, você consegue. Tanto que nesse canal que eu atualizo aqui no meu YouTube, é justamente alguns tutoriais para clientes meus que eu fiz a implementação do CRM da Como, tá? Eu fiz pensando neles para facilitar o dia a dia. No painel, a gente vai conhecer a opção de informação do CRM. Então, se você não tem um painel onde você tem informações de como está o seu funil de vendas, com o lead, quanto tempo ele está parado, se ele está ganho, se ele está perdido, qual que é a fonte do lead, quais são as vendas em potenciais e suas metas, o CRM da Como oferece isso. Tá? A gente tem até a pontuação aqui do NPS, que no caso não vai estar configurada, porque essa é uma conta teste aqui, só para gravar para vocês esse review. Mas você consegue ter dados, ou seja, tempo de conversa, de resposta, metas em andamento, fonte de leads, e esses widgets são configuráveis, então eu consigo vir aqui e alterar o fundo, ó. Então, por exemplo, eu tenho cliente que utiliza esse painel aqui direto numa televisão de 50 polegadas na área comercial para ser atualizado em tempo real. Então, é muito bacana. Você pode deixar ali logado e em tempo real o lead vai mostrar que entrou hoje, ontem, semana passada, mês passado, por períodos específicos, para os usuários específicos. Então, você consegue configurar, editar e adicionar widgets aqui, ó. Tá certo? Então, você consegue ter essas informações como se fosse o seu painel personalizado. Se você quiser só análise de vendas, você vai ter. Aqui a gente vai ter nos leads, que nesse cifrão aqui,
o funil de vendas. Você pode ter vários funil de vendas, ou seja, funil de vendas comercial, financeiro, logístico, de reativação, de follow-up, porque cada um vai conversar entre si e a pipeline é o seu funil de vendas, é o seu processo comercial, ou seja, cada etapa é importante para você ter esses dados. É basicamente a informação essencial para você saber o quanto você está investindo e quanto você está tendo de retorno. Eu gosto do CRM da Como porque a visualização dele de pipeline é limpa e é clara no sentido de utilização. Facilita muito para a galera do comercial, para os treinamentos. Eu, particularmente, quando faço treinamento, eu acho muito melhor o CRM do Como, visivelmente falando, para explicar como funciona, do que qualquer outro CRM que eu fiz implementação até hoje. Justamente porque ele literalmente vai arrastar aqui, ó, tem perda, tem ganho, etapa específica que você vai definir, personalizar, tudo isso aqui é personalizado. Aqui você consegue conversar com o lead direto. Você tem bate-papo, nota, tarefa, agendamento, ligação, porque sim, o CRM da Como, ele já vamos dizer assim, tem algumas integrações já prontas, nativas dele, e outras que você pode também, obviamente, pagar externamente. Mas você não tem todo aquele processo que você vai ter que passar para o seu front-end ou para o seu back-end para configurar isso. Ele já está ali literalmente como se fosse um Apple Store, tá? Aqui a gente tem os chats, que é literalmente as suas conversas do WhatsApp, né? Então você pode conectar várias fontes e responder do mesmo lugar, até um comentário do direct do seu Instagram, do Messenger, do TikTok, do seu LinkedIn. Então isso é bem bacana. E você consegue ter vários filtros. O que eu gosto bastante da Como é que ele tem filtro em tudo. Então você não perde nada. Se você é gestor e você precisa encontrar alguma coisa, você tem filtro no chat, no seu funil de vendas, na sua pipeline, você tem filtro nos calendários, você tem filtros nas listas. Em tudo tem algum tipo de filtro. Isso é muito bacana. A alteração de etapa também, todos os processos, os menus, eles estão interligados. E o que eu gosto bastante de frisar é o histórico fácil de leitura, tá? Entre outros CRMs que eu trabalhei, o grande diferencial que eu sentia dos gestores é que eles queriam facilidade de ver o histórico do atendimento. E aqui a gente tem. Por isso que eu indico o CRM da Como nesse sentido, principalmente. Aqui a gente tem o calendário, que são literalmente calendários que você tem interno. Ó. Você pode criar links de agendamento, é bem bacana. Você pode criar uma página para você enviar para o seu cliente e ele fazer o agendamento do seu horário, seja com o especialista disponível, com o seu usuário, seja um serviço que você criar que ele queira agendar, por exemplo, ele quer agendar uma reunião para corretora de seguro para o plano de residencial, né? E eu já fiz implementação de CRM para corretora de seguro, para salão de beleza, para revenda de linha de internet, para fábrica de telhas, enfim, para vários segmentos. Aqui a gente tem a nossa opção nova, porque a Como está atualizando, que é a segmentação. Aqui, quando você cria uma segmentação específica, ó, eu vou fazer um teste 2, que eu já fiz outros, e eu quero uma segmentação aqui, ó, por motivo de venda perdida. Todos os meus leads que no caso, o produto não se encaixa na necessidade, tá? Eu venho aqui, crio essa segmentação e vou usar ele como transmissão de leads, o que tem que tomar muito cuidado, porque a gente sabe que a diretriz do WhatsApp é bem rígida. Mas o mais legal que eu gostei, dá para usar em anúncios, seja no Google, seja no Meta. Então, poxa, a segmentação personalizada direta do seu CRM é muito importante, porque o que está na sua gestão de tráfego tem que estar dentro do seu sistema. Você precisa de um sistema, seja ele qual for. Hoje a gente está indicando o como para você. Aqui a gente tem listas, ou seja, você vai ter tudo dentro do seu CRM, seus contatos das suas empresas, fotos, mídias, produtos também. Você pode cadastrar produtos e todos eles, em todas as opções, exportar ou importar. E o que eu falei? Filtro. Tem filtro em tudo quanto é lugar. Não tem como você perder alguma coisa dentro desse sistema. Aqui a gente tem agentes do IA, que você vai literalmente configurar, ou seja, colocar seu site, base de conhecimento, e ele pode atender os seus clientes para você. Ele vai funcionar para a Zap da API oficial ou dependendo do plano que você comprar.
tá? Então, por exemplo, o cliente vai fazer uma pergunta e a IA vai responder de acordo com aquilo que você vai configurar, tá vendo? Igual o vídeo está sendo mostrado aí. É bem bacana, ele vai encontrar agendamento, ele vai falar sobre preços, então é interessante para utilização. Aqui a gente vai ter o e-mail. Então, você consegue configurar o seu e-mail de domínio ou de Gmail pessoal. Então, é bem interessante esse processo, porque você pode enviar e-mails por dentro do seu sistema, tá? E a gente tem estatísticas. O que é isso? Aqui em estatísticas, basicamente você consegue definir metas por usuário, por mês, por trimestre e por ano. Então, lá no seu painel, lembra que mostrou metas? Você pode definir por cada usuário. Então, você consegue controlar a sua parte financeira, o seu retorno de investimento, o principal ponto do seu funil de comercial, né? O seu funil de vendas. Aqui a gente tem relatório de WhatsApp Business, relatório de chamadas. Então, sim, se você tem contratado, como algum cliente meu que tem a NVoIP, faz chamadas dentro do seu sistema, porque sim, você pode conversar pelo seu CRM, por áudio, por mensagem, por arquivo, com emoji, com ligação, sim, você consegue. E essa integração é nativa, tá? A gente tem registro de atividade, ou seja, nada passa batido, tudo que é feito. Relatório ali por atividade, quem entrou por usuário. Aí, no caso, relatório de retorno de investimento. Se você tiver em mãos todos os seus investimentos e gastos, você consegue fazer um retorno de investimento muito bacana. E isso é relatório que você pode exportar. Tá? A gente tem relatório consolidado e o de vendas, eles são só visuais, então você não baixa eles, né? Você não exporta. Aqui você consegue acompanhar literalmente as porcentagens daquilo que está sendo feito, né? Quantos porcentos você tem para acompanhar, quantos porcentos de agendamento, ou seja, você tem ali gráficos para você ter uma visualização do seu desempenho. E aqui, na análise de vendas, é como está os dados, ou seja, etapa de entrada, quanto tempo o lead fica parado, quanto tempo é a média de ciclo de vida do cliente, em cada etapa qual está o cliente, qual é o valor. Então você tem essas informações. Aqui no resto a gente vai ter as redes sociais que você vai conectar como fonte, ou seja, aqui no seu funil de vendas, você pode conectar cada uma das redes sociais dentro aqui como fonte. Um é o WhatsApp, outro recebe pelo direct, outro pelo LinkedIn, ou seja, uma infinidade de conexões aqui para você. Em configurações, a gente vai ter para finalizar as integrações, que são os widgets, tá? É muito fácil utilizar, por exemplo, para quem faz campanha do Google, no Google Ads e usa o Forms, a gente usa o Make, que é bem prático para você utilizar a questão do formulário ou pluga o Zapier mesmo, tá certo? A gente consegue conectar o Google Agenda, a gente tem outras conexões como LinkedIn, Mercado Livre, outras plataformas. Algumas são nativas e gratuitas, outras elas são nativas, ou seja, você consegue adicionar esse widget, né? Mas você vai precisar pagar. Por exemplo, o NVoIP, você paga o NVoIP pela sua linha de chamada, mas você integra ele aqui dentro. Aqui a gente tem o faturamento, que são os novos planos, né, que atualizaram agora. A gente tem o Pro, a gente tem o Avançado, e você vai selecionar quantas assinaturas você quer. Ou seja, você pode ver isso com o seu parceiro, né, da Como, ou comprar diretamente. A gente tem as configurações gerais, os seus usuários, tá? Para você adicionar. Obviamente, vou dar aqui um retorninho nas configurações gerais. A gente tem o que? Visualização por padrão. Você pode personalizar esse lado. Então, um exemplo, se um colaborador você não quer que veja o chat, se você não quer que veja calendário, você consegue fazer essa personalização. É bem bacana. E aqui a gente tem os nossos usuários, como eu te mostrei, os modelos de mensagens, tá? Que você vai deixar pronto. A gente vai utilizar isso muito para facilitar o envio no chat, mensagem pronta, igual a gente tem no WhatsApp Business, ou na utilização da API oficial. Aí a gente tem as ferramentas de comunicação, que são os bots, né? Que a gente vai criar aqui dentro. A Como IA, que a gente vai configurar, que a gente pode usar o Copilot, ou a IA beta que tem aqui mesmo, da Como, e as fontes de conhecimentos da IA. Então, isso é o Como. Fora as notificações que tem o sininho aqui, ó, que tudo que entrar vai ficar notificado. Este é o CRM da Como, simples, fácil e rápido. Ele vai ser complexo, sim,
no quesito de automação, né? A gente vai precisar organizar todo esse mapa. E aí que entra a implementação. A utilização do dia a dia, você também consegue fazer, como adicionar uma tarefa, criar alguns follow-ups simples. Isso aqui são aulas que eu tenho lá no YouTube que eu ensino a fazer. Então dá para você pelo menos organizar o seu processo inicial. Mas se você é uma empresa grande, você precisa de fato de uma implementação grande, ou seja, uma organização geral de todos os funis, uma visão geral da onde está indo o seu lead, como ele está sendo recebido e para onde ele vai. E isso conversa em todos os quesitos, tanto com o seu gestor de tráfego quanto com todos os outros processos de marketing, porque quando a gente fala de funil comercial de vendas, não é só a equipe comercial, mas tudo aquilo que você trabalha externo, CRM e gestão de tráfego, certo? Eu dou uma nota 9 de 10, porque eu gosto bastante do CRM da Como. Por que eu não dou 10/10? Porque alguns gatilhos ainda estão sendo implementados, está aí nessa nova atualização que está correndo no Como desde maio, desde o mês passado, e algumas automações elas são mais complexas de fazer, porque a gente não tem alguns gatilhos nativos que eu tenho para utilizar no GHL, por exemplo. Mas tudo indica que estamos aí no caminho, né, para conseguir chegar no mesmo patamar das white labels gerais que a gente encontra. Então, é isso. Se você te interessar, se você quer conhecer um pouquinho mais, pode entrar em contato, que eu fico aí à disposição para tirar qualquer dúvida que você tem. E é isso aí. Esse é o CRM da Como.